2014 é ano de eleição, você deve se preparar em relação às regras, você que participa de partido político, de sindicatos, de empresas públicas e também em relação às doações e à internet. As campanhas eleitorais têm suas regras próprias, em cada pleito elas se modernizam, se atualizam. Para conversar sobre esse assunto está conosco no estúdio da TV Câmara o especialista em direito eleitoral, Luciano Olavo da Silva. Luciano, obrigado por você ter vindo aqui. A gente costuma explorar aqueles que estudam mais a fundo essas questões e acompanham, sobretudo, essa dinâmica. E no direito, isso é muito próprio. Vou começar por uma questão mais geral com você, até para as pessoas raciocinarem nesse momento em casa. Ainda estamos gravando aqui fora do período das vedações mais importantes da lei eleitoral. E por isso mesmo alguns candidatos, que sabidamente candidatos e partidos políticos, começam a colocar na internet e mesmo na televisão, ou começar pela mídia então eletrônica. O conceito de propaganda eleitoral é que acaba dificultando a visualização para o leigo ou para quem lida com isso daquilo que pode e não pode? Nelson, existe um conceito de propaganda eleitoral e de promoção pessoal. Então, quando o candidato ele se posiciona perante o eleitor, apresentando uma plataforma de governo e solicitando o voto do eleitor, de forma direta ou indireta, isso é uma propaganda eleitoral. E se for extemporânea, existe uma punição para ela. Agora, se o eventual candidato se posiciona perante o público, enaltecendo suas qualidades pessoais, ou divulgando suas opiniões particulares, isso não é considerado uma propaganda eleitoral, até porque a Constituição garante a liberdade de expressão de pensamento. Então, esse eventual candidato, ele é também um cidadão, tem também direito de liberdade de expressão de pensamento. Então, cria-se uma zona muito tênue entre o que é uma propaganda eleitoral e o que é apenas uma manifestação da expressão de um pensamento. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos gravando, ainda fora do período da campanha efetivamente definida por convenções, tem o marco da Copa do Mundo, infelizmente, como na cabeça das pessoas como calendário. Se eu sou candidato e quero ir em reuniões para ser conhecido, fazer reuniões para ser conhecido, mesmo com o caráter de confraternização, só me apresentando eu posso? Bom, eu entendo que se ele se apresenta como candidato em um evento ou algo do tipo, formalmente dizendo, olha, eu serei o candidato e vim aqui apresentar minha plataforma de governo para vocês. Essa é uma propaganda indireta, ainda que ele não peça o voto, no meu entendimento. Né? Agora, se ele, por exemplo, quer fazer uma palestra sobre um tema que ele tem um posicionamento e quer divulgar, sem tocar em questões eleitorais, sem manifestar sua condição de pré-candidato, vamos dizer assim, né? Isso, para mim, é apenas uma manifestação do pensamento. E a jurisprudência, se você der uma pesquisadinha, ela é nesse sentido, mais ou menos. Né? Se ele quiser aproveitar alguma atribuição ou formação que ele tenha para percorrer diferentes locais do país para fazer palestras, ainda que ele esteja se apresentando como pessoa, tudo bem. Como pessoa, tudo bem. É o chamado promoção pessoal. Ele está se apresentando, se promovendo como pessoa. E ele não está vinculando essa promoção à eleição, e muito menos à condição dele futura de candidato. Okay. Vamos em algumas regras que você separou para a gente para compartilhar com as pessoas. A resolução do TSE fala sobre a questão da vedação da realização de propaganda eleitoral por telemarketing. Tem confusão com SMS, por exemplo? Aí? Essa é uma regra interessante que foi alterada na resolução que trata da propaganda eleitoral para o ano que vem. Todo mundo pode pesquisar lá no site do TSE. Como acontecia antes, né, todo mundo lembra, os candidatos podiam fazer propaganda eleitoral por telemarketing. Ou seja, você atendia o seu celular ou o seu telefone na sua casa e era uma ligação de um candidato solicitando voto, apresentando uma plataforma de governo, algo do tipo. Isso não pode mais, está vedado. Né? Existe uma regra lá no artigo 243 do Código Eleitoral que menciona que a propaganda eleitoral não pode atrapalhar a paz pública. Então, houve um entendimento discutido e tudo que isso atrapalharia a paz pública, né? Aí alguns questionaram, mas a ligação é para uma pessoa só, a paz pública envolve a coletividade, mas enfim, essa questão foi superada e entendeu-se que sim, que isso poderia atrapalhar a paz pública e, portanto, o telemarketing, essas ligações seriam vedadas. Agora, isso não pode ser confundido com o SMS, aquele e-mail que a gente recebe, o SMS. Essa regra ainda existe, é válida, e o que acontece é o seguinte, toda vez que você recebe um e-mail, um SMS,
tem que haver nessa mensagem um mecanismo que viabilize o descadastramento do eleitor. Se ele pedir o descadastramento, o candidato tem um prazo de 48 horas para descadastrá-lo. Caso isso não ocorra após as 48 horas, cada mensagem recebida sujeita o infrator a uma multa de R$100. Então, ele fica mandando repetidamente. Repetidamente, aí ele vai tomar multas repetidas também, né? Vamos falar sobre financiamento de campanhas e sobre uma questão anterior que está preocupando todo o país, que é natural. Aliás, tinha uma discussão sobre fundo partidário recentíssima, sobre como utilizar, como os partidos estão utilizando o fundo partidário, distribuindo, enfim, entre as suas questões internas ou não, que é um dinheiro público, afinal, que chega por outra via para o meio, mas o Supremo Tribunal Federal está pendente na discussão sobre doação de pessoa jurídica. Isso, existe lá Bom, a regra por hora é válida, né? Então, existe na Lei 9.096 de 95 e também na Lei 9.504 de 97, é a lei que trata dos partidos políticos e das eleições, respectivamente. Existe nessas duas leis a possibilidade de pessoas jurídicas doarem dinheiro para partidos, no caso da Lei 9.096 de 95, ou para candidatos, no caso da Lei 9.504 de 97. E há um questionamento sobre se isso é ou não constitucional. Por quê? Essa doação, em tese, né, o que se alega, retiraria a liberdade de ação, de conduta, de consciência daquele que recebeu a doação e, portanto, implicaria no enfraquecimento do próprio regime democrático, né? Essa é a tese que se levanta. E há a tese contrária, que isso não tem, que a doação em si não retira essa liberdade. O que retira a liberdade é a falta de controle sobre a doação. Porque hoje já existe uma regra para impedir que isso aconteça. Quem quiser dar uma pesquisada mais a fundo, se der uma lida lá no voto do ministro Teori Zavascki, ele trata dessa questão. Ele diz o seguinte: ora, existe uma regra limitando a doação. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica só pode doar para um candidato no máximo 2% do seu faturamento bruto no ano anterior. Como essas doações, em tese, em geral, o usual é que elas sejam divididas entre muitos candidatos, cada um vai receber uma parcela mínima. Então você tem 5 candidatos a presidente, por exemplo, e tem uma empresa, uma grande empresa, doa para os 5. É o que acontece ordinariamente. Sim. Então aqueles 2% vai ser distribuído entre os 5, e claro que o que tem mais probabilidade em geral recebe um pouco mais, né? E assim vai adiante. A crítica fora um pouco do ambiente jurídico, mas durante a questão leiga da população no dia a dia, até por falta de formação de boa parte da questão cultural com a eleição, é da eventual vinculação entre grandes corporações ou empresas já conhecidas e participantes de grandes concorrências públicas. Né? Isso é que gerou mais demanda. Exato. E, sim, corretíssimo o seu raciocínio, mas veja bem, será que se uma empresa doa 2% dividido entre tantos candidatos, essa doação tem o condão de vincular o candidato por conta dela? Aí o ministro Teori Zavascki, ele diz o seguinte: o problema não é a doação da lei, então não adianta dizer que a lei é inconstitucional. A lei em si, ela não cria essa vinculação. O problema é não haver controles eficazes sobre o dinheiro que entra por fora dessa doação, que são os recursos não contabilizados. Esses é que vinculam. Então, todos viram aí, em âmbito nacional, que quando surgiu aquele montante exorbitante de dinheiro, ele foi chamado de recursos não contabilizados utilizados nas campanhas, não foi? Esses recursos não contabilizados, existindo ou não a lei, eles podem continuar existindo desde que não haja controles eficazes. Por outro lado, se houver controle eficaz, será que haveria problema desses 2% serem doados e divididos entre os candidatos? Porque a gente tem que verificar o seguinte também: a democracia não é para a participação de todos? Qual é o problema de uma empresa apoiar ou não uma ideia? Claro que desde que isso não leve a uma corrupção posterior, sabe? Então, eu confesso, eu confesso que eu fico dividido entre os dois pontos, porque você tirar a liberdade de uma empresa, que também faz parte da sociedade, participar do processo político, aonde nós chegaremos com isso? Será que amanhã talvez uma outra instituição ou uma outra qualidade de pessoa também não poderá participar? Então eu fico um pouco... Assim, eu acho que talvez um caminho mais
eficaz e sincero, seja como acontece nos Estados Unidos, onde, por exemplo, a atividade de lobby, ela é normatizada, legalizada. O lobista, ele atua porque ele é parte de uma sociedade, tem regulação. Ele atua porque ele é parte de uma sociedade que tem interesse a defender. E existe lá uma regulação para ele atuar em limites, né, que são controlados. Sobre financiamento de campanha, a regra é que os candidatos podem financiar até 100% de suas campanhas com recursos próprios. O que a gente falava aqui é que antes ele podia ter um Fusca e lançava 100 mil reais de recursos próprios lá e ficava por isso mesmo. Essa regra nova eu achei muito interessante, porque como acontecia antes, né? Antes, tal como agora, o candidato ele pode financiar 100% da sua campanha com recursos próprios, sem depender de doações de terceiros, sejam empresas, sejam pessoas físicas. E agora continua acontecendo isso, só que há um limitador. O candidato só pode utilizar na sua campanha 50% do patrimônio que ele declarou à Receita Federal no ano anterior. Então antes não havia isso. O que acontece, né? Parece mais lógico. Lógico, sem dúvida. É uma regra muito interessante. Antes, como acontecia? Bom, o candidato tinha uma campanha de 200 mil reais e declarou para a Receita Federal 20 mil reais no ano anterior. Ele podia aplicar 200 mil reais na sua campanha, alegando que são recursos próprios. Perante a Justiça Eleitoral, ele não teria infringido uma regra. É claro que, eventualmente, ele seria notificado pela Receita Federal. Olha, como que você gastou 200 mil reais, você disse que só tem 20 mil reais. Aí ele pagaria o tributo sobre... Mas era um problema tributário, não eleitoral. Um problema tributário, claro. Um problema tributário que ele resolveria com a Receita, eleitoralmente ele estaria correto. Então, isso poderia até enfraquecer a legitimidade da disputa, porque de repente você, como candidato, atuaria dentro dos limites, arrecadando seus recursos lá e utilizando. Um outro apareceria com um recurso lá que ninguém sabe de onde surgiu, já que ele declarou que só tinha 20 mil reais, aplicaria tudo na campanha, superaria o seu oponente com esses recursos, digamos assim, de origem incerta, não é? Então, é uma regra muito interessante essa regra aí. Registro de candidaturas, a aplicação da lei da ficha limpa, em função desse universo novo, que é uma tentativa, lógico, legislativa, de dar uma depurada no sistema, mas deram uma mexidinha nela do ponto de vista do que é a aplicação da lei da ficha limpa e tem a possibilidade de substituição de candidatos. De novo, a gente vai pegar uma regra de uma lei e a aplicação da norma eleitoral em relação a ela. Vamos lá. Bom, a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, que alterou a lei complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades. Ela não foi alterada em nada, continua a mesma lei. O que aconteceu, e que algumas pessoas levantam essa hipótese, é o seguinte: antes, a substituição de candidatos, ela era regulada de forma diferente para candidatos aos cargos majoritários e para os candidatos aos cargos proporcionais. Então o que acontece? Os candidatos aos cargos majoritários, anteriormente, poderiam ser substituídos até a véspera da eleição. E os candidatos aos cargos proporcionais só poderiam ser substituídos, no máximo, até 60 dias antes da eleição. Então, para os candidatos aos cargos proporcionais, estava jóia, 60 dias no máximo, não substituiu até 60 dias, não tem mais condições de substituir. Para os candidatos aos cargos majoritários, poderia ocorrer o seguinte problema: ora, eu renuncio 3 dias antes da eleição, o partido me substitui, coloca lá um outro candidato. Obviamente não dá tempo de mudar na urna a foto do candidato e o nome. Então as pessoas teriam que votar no substituído para eleger o substituto, né? E isso cria uma confusão na cabeça do eleitor. João elege Maria. Então a ideia da resolução, me parece, foi corrigir isso. E ela fez o seguinte: agora todo mundo, majoritário e proporcional, só poderá ser substituído até 20 dias antes da eleição. 20 dias, para todos os cargos, majoritário e proporcional. Bom, agora do ponto de vista prático, qual é a questão que o pessoal levanta aí nos fóruns, na internet? Acontece o seguinte: os cargos majoritários, em geral, os partidos têm aquela preocupação em empregar já uma pessoa, digamos assim, mais viável, sem problemas, até para não enfraquecer a imagem do partido mesmo, né? Os cargos proporcionais, como são muitos candidatos, centenas de candidatos, o partido às vezes coloca lá um sujeito que não está tão em consonância lá com as possibilidades, né? E o sujeito é declarado ficha suja, acaba sendo considerado inelegível e tal. Então o pessoal levanta a seguinte hipótese: e se um candidato ficha suja, muito conhecido, muito popular em uma área, ele fizer o seguinte: bom, eu sei que se eu registrar minha candidatura 5 de julho, eu vou
tomar um indeferimento do registro da candidatura logo de cara. E isso aí vão me substituir. Então eu vou largar, vou colocar lá um sujeito... Coloca um laranja lá na frente. Mais ou menos, né? Coloca um laranja e quando chegar 20 dias antes eu substituo ele e entro. Aí até julgar o processo, já vai ter ocorrido a eleição, eu vou usando meus recursos, e isso poderia criar uma confusão na cabeça do eleitor, protelar a situação dele, que obviamente a Justiça Eleitoral vai dizer do mesmo jeito que ele é inelegível, mas aí ele já teria sido eleito, já teria recebido os votos, já ia criar uma indignação popular. Então isso seria, segundo essas opiniões, uma maneira de contornar uma eficácia mais veloz da lei da inelegibilidade, né? Criando uma possibilidade de essas pessoas comparecerem à eleição, o que não aconteceria se elas já tivessem sido registradas e indeferidas lá no dia 5 de julho, né? Lógico, a gente fica exercitando sobre o legislar aqui de fora. A lei, você acha que caberia imaginar um avanço? Não para esse pleito agora, é claro, mas para a próxima, de que no ato do registro da candidatura, se ele for manifestamente ficha suja, ele não possa nem registrar? Ou seria um pré-julgamento? Eu acho que não podemos. Eu acho que a gente não pode, na minha opinião, né, chegar a exageros. Porque o Estado democrático é de direito, né? Então as pessoas têm que ter direito de defesa, por mais que aparentemente elas sejam culpadas. Mas intencionalmente ele o faz. É o preço da... É o preço da democracia. Eu não gosto assim dessas regras que são muito severas, que não permitem o direito de defesa. Tem que haver o direito de defesa, por mais que a gente entenda que ela de fato vai ser julgada culpada lá no final, que é evidente que a situação dela não é ideal, mas se a gente retirar o direito de defesa dela, em última instância, nós estamos retirando o direito de defesa nosso também. Tem dúvida. Né? Então... Falando sobre a questão dos fiscais da lei, a gente tem a instituição que cuida disso diretamente. E como você vê a questão da investigação dos crimes eleitorais e a possível subordinação do Ministério Público, acho até que é algo impensável até em pouco tempo, a regra do sistema natural que já vinha sendo executada. Essa regra está sendo muito comentada nessa eleição, é o artigo 18 da resolução que trata das investigações dos crimes eleitorais. Né? Toda eleição tem essa resolução que trata das investigações dos crimes eleitorais. Na resolução dessa eleição, houve uma regra que até então nunca tinha ocorrido, que é de que os inquéritos só podem ser instaurados por determinação judicial, a não ser que o candidato seja preso em flagrante. Aí não, aí pode instaurar o inquérito. Mas não havendo a prisão em flagrante, a regra que consta lá no artigo 18 é que os inquéritos só podem ser instaurados por determinação judicial. Então, na prática acontece o quê? Quando um delegado ou um membro do Ministério Público desejar a investigação de um fato, ele vai ter que se reportar ao juiz para que o juiz determine a instauração do inquérito. Né? Isso nunca foi dessa maneira. Né? E o Ministério Público ele é que pedia a instauração dos inquéritos quando entendia conveniente, o delegado também poderia instaurar o inquérito de ofício. Né? Eu particularmente, eu acho que é uma regra um pouco, aquela questão que a gente estava falando, um pouco exagerada, porque o que foi dito na imprensa é que a tentativa seria de evitar eventuais abusos do Ministério Público que prejudicassem candidatos. Eu não desconheço algum fato assim que possa ser considerado como tal. Na essência, você tira da instituição o seu próprio princípio. Eu vejo por aí mesmo, porque como o Ministério Público foi criado na Constituição exatamente para defender o regime democrático, está escrito lá textualmente, todos os mecanismos que ele possa utilizar nessa defesa, eu acho que devem estar à disposição dele da forma mais célere possível, né? E se houver algum equívoco, algum exagero, apesar de eu não conhecer nenhum, mas digamos que venha a ocorrer, afinal de contas, alguém pode cometer... Ora, o órgão ele tem lá a sua corregedoria, seus mecanismos de autocontrole também, sim, que funcionam, né? Então, por que criar uma regra tão restritiva, né? Essa para mim não foi uma regra muito boa, na minha opinião. E um último ponto nesse bate-papo nosso de hoje é a questão do voto em trânsito. O voto em trânsito também vai ser diferente nessa eleição, porque a legislação, ela já vinha permitindo o voto em trânsito e continua permitindo, só que com uma inovação. Em todas as cidades com mais de 200 mil eleitores, vai ser possível que haja voto em trânsito nessa eleição. Então, se você tem um domicílio eleitoral e está em outro domicílio eleitoral, se esse domicílio eleitoral onde você está
possui mais de 200 mil eleitores, você pode se cadastrar para votar lá. Mas tem que se cadastrar antes. Tem que se cadastrar antes. Vai haver um período de cadastramento, as pessoas serão informadas disso pela imprensa, né? E elas terão que ir até algum cartório eleitoral e se cadastrar para votar em trânsito. Do contrário, ela vai simplesmente justificar como sempre fez. Né? Entendi. Se ele não se cadastrar, ele não pode fazer voto em trânsito. Não pode fazer voto em trânsito, fica claro isso daí. Luciano, muito obrigado. A gente vai te explorar em relação à questão do período eleitoral, as regras, as questões do dia a dia e deixar uma dica para o eleitor, né, que ele possa pesquisar desde sempre, desde já, aqueles que já estão se posicionando como possíveis candidatos, para ir tentando ao longo do tempo acompanhar o processo. Isso é uma coisa interessante, eu agradeço a oportunidade, Nelson, isso que você falou é muito interessante. Todas as regras da campanha eleitoral, elas já estão no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma coisa muito boa para a democracia, porque todo eleitor pode previamente conhecer todas aquelas regras de propaganda e verificar, será que o meu candidato está fazendo direitinho, se é dessa maneira mesmo que ele faz, tal. Então isso é uma coisa que esclarece o eleitorado. Infelizmente as pessoas não têm o hábito de dar uma lida, pesquisar, mas é uma recomendação muito boa, interessante. Vou acrescentar uma por minha conta, aquele candidato que começa a te incomodar com e-mail, e também não estou falando incomodar no sentido pejorativo aqui não, para exercer a relação de cidadania, já aproveita e peça para ele a declaração do imposto de renda, por onde ele passou, se ele trabalhou, o que ele fez na vida, e dá uma olhadinha se ele não tem DVC, o antigo nome das questões criminais. Eu estou brincando de forma positiva, se informe sobre aquele que está pedindo voto para você. Isso é bom para o país, é bom para a democracia e é bom para você.